Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário você está escutando esse podcast, mas hoje eu e a minha equipe vamos falar um pouco sobre a região da Eslováquia e do povo eslavo. Vamos falar sobre a cultura, a religião, sobre a localização e a origem desse povo. A palavra eslavo vem do grego, que significa escravo, mas a outra versão sustenta que poderia ser aquele que vem do leste. As primeiras descrições que a gente tem dos eslavos chegaram pelos romanos. Eles descreveram como bárbaros e guerreiros que pareciam lobos. Essa descrição se deve pelo fato dos eslavos usarem cabelos e barbas compridas, enquanto os romanos mantinham o cabelo sempre cortado e o rosto quase limpo sem pelo nenhum. Então, devido à pressão populacional, algumas tribos eslavas começaram a deixar o território russo e se espalhar pelo continente europeu, ocupando grande parte da atual Escandinávia, e o rio Danúbio foi a porta de entrada para a Europa Ocidental. Instalaram-se em alguns países que hoje são conhecidos como a Bulgária, Polônia, Hungria, Eslovênia e mais alguns outros. Os primeiros assentamentos de humanos na Rússia, a região que daria origem aos escravos, remota ao Neolítico. Agora, na parte da localização geográfica, os povos eslavos são um povo de origem indo-europeia e se localizam na região central e oriental da Europa há mais de 5.000 anos. No ramo indo-europeu desses povos, os quais habitam atualmente o continente, além da Península Índica e diversas partes da Ásia, tem um numeroso grupo denominado eslavo. Os descendentes dos eslavos de hoje em dia são os sérvios, tchecos, russos, polacos, croatas, búlgaros, ucranianos e mais alguns outros. Os eslavos são as pessoas que vivem na Europa Central e a de Leste, como dito antes. Também nos Balcãs, na Ásia Central e no Norte da Ásia. Eles incluem russos, poloneses, tchecos, sérvios, ucranianos e um pouco mais. Os atuais povos eslavos são classificados em eslavo ocidental e eslavo do sul. Há muitas pequenas nações eslavas históricas, como Lusatia, Russim, Cachubia e mais alguns outros. A Rússia é agora o mais poderoso país eslavo, mas no século X os tchecos eram os mais poderosos e no século XVI a Polônia, que foi o país mais forte da área. As eslavas estão intimamente relacionadas. As maiores semelhanças podem ser encontradas dentro do mesmo grupo, como os polacos e os eslovacos, mas existem semelhanças entre línguas eslavas em subgrupos diferentes. Mas, no entanto, existem as maiores semelhanças entre sérvios, bósnios e croatas, que são as línguas eslavas do sul, e que foram separadas pelo governo bósnio e croata. As línguas eslavas são faladas nativamente por 400 milhões de pessoas, e como segunda ou terceira língua por muito mais pessoas em países distantes. Eu vou falar sobre a cultura dos eslavos, que o que se destacava eram as danças tradicionais folclóricas, que eram executadas em pares. Os homens, eles incluíam saltos e os passos eram executados com o dançarino agachado, que demonstrava força e coragem. O que se destacava também nos trajes é que quanto mais a posição social, mais enfeitada a roupa seria. Eram ricamente costurados e enfeitados. Os homens também usavam. Sobre as tradições folclóricas, cada lugar entre a Europa Central e Oriental tinha sua própria. Na Eslováquia, um país no centro da Europa, predestinado pela sua posição geográfica, se transformar num cruzamento de várias culturas e rotas comerciais. No Vale do Danúbio, os eslavos antigos encontraram outros povos cujos elementos culturais conseguiram assimilar depressa. Assim, do núcleo da cultura paleoeslava surgiu e evoluiu a arte popular eslovaca, impressionante pela sua variedade e estruturação, abrangendo cantigas populares, dança, música popular instrumental, expressão oral, materializada nas lendas, provérbio, contos populares e novos artefatos materiais. A herança merece admiração pela sua autenticidade e única beleza por causa dos valores produzidos que se conservaram até hoje. A cultura tem sido protegida para as gerações futuras por causa do material ter se transformado nas condições modestas da vida cotidiana, que é protegida pelo povo durante os períodos de guerra e catástrofes da natureza. A Eslováquia é um dos países da Europa Central cujo povo tem conservado até os meados do século XX seu traje tradicional,
Ainda hoje podemos ver as pessoas vestidas de maneira tradicional, sobretudo nas ocasiões especiais, festas populares, etc. O interesse cada vez mais forte pelo movimento folclórico na segunda metade do século XX reanimou o traje popular e também as suas formas utilizadas. A característica predominante da decoração deste tipo de traje é o bordado típico que tem criado, durante séculos, variedades regionais muito específicas. Nos finais do século XX, o traje tradicional eslovaco representa um mosaico composto de mais de 60 tipos regionais. Os trajes eram mudados de região para região, entre elas o bordado com motivo de flores e plantas, o traje feminino bordado em azul com desenhos brancos, feito com uma especial técnica gráfica chamada modrotlak. Vestido feminino colorido e decoração de corda no traje masculino. O avental de avelã e coifa reinada. Foram alguns trajes das regiões dos eslavos. Agora sobre os monumentos arquitetônicos da Eslováquia que correspondem ao caráter do país. Representa a união harmoniosa da arquitetura popular com a natureza. As construções mais antigas eram feitas de vime e cobertas de lama. Esse tipo de construção é encontrado nas regiões com a mais antiga colonização eslava, no sul e no sudeste da Eslováquia atual, na planície da Eslováquia Leste, assim como na bacia hidrográfica dos rios. Também em outras regiões encontramos casas de 2 andares, casas abanas denominadas segundo o povo que as construía. Podemos encontrar o resto de aldeias antigas com grande densidade de casas de madeiras em algumas regiões. Casas cavadas em rochas de montanhas vulcânicas nos arredores de cidades.